Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um dia de aula da semana e hoje, nessa quinta-feira, nós vamos estudar a disciplina de Cidadania, Moral e Ética com o assunto Convivência na Família, tá bom? Então, a tia já pede aí para você abrir o seu livrinho na página 26 para que possa acompanhar a nossa aulinha de hoje. Hoje nós iremos aprender sobre a convivência na família. Conviver é a mesma coisa que ação ou efeito de conviver. Vamos lá! Conviver é a mesma coisa de você ter convívio próximo e contínuo, ter intimidade com o outro. Sendo que conviver é um pouco difícil, não é verdade? Somos seres diferentes, com opiniões diferentes, com gostos diferentes. Porém, devemos aprender a dialogar, a conversar, a ouvir o outro, a ouvir a opinião e a respeitar. Conviver é respeitar os direitos e os deveres de todos. Precisamos tolerar o limite de cada um. E o idoso, por exemplo, devemos sempre ajudar e, principalmente, dar a nossa atenção. Conviver é viver, é construir na cidadania para valer. Não é fácil conviver. Precisamos ser pacientes uns com os outros, aceitar a opinião do outro, acatar as decisões tomadas em grupo. Temos de entender que não estamos sós e que devemos pensar em todos como membros que fazem parte do nosso convívio. Se não pensarmos assim, a convivência será muito difícil. Dialogar é a melhor forma de resolver os problemas, desentendimentos ou dúvidas. Sempre necessitaremos saber falar para sermos entendidos e garantir a paz no grupo de convívio. Precisamos sempre tolerar o limite de cada um. Por exemplo, se há idosos na comunidade, eles precisam de nossa ajuda e principalmente da nossa atenção. Se há crianças, o adulto entende que algumas coisas elas não podem fazer sozinhas, como acender o fogão, cozinhar. Isso é ser justo, é entender que todos têm direitos e deveres e cada um o seu próprio limite. Quando nós entendemos que podemos aprender uns com os outros, então saberemos conviver da melhor forma. Então, turminha, a palavra convivência, não é isso? Quer dizer ação ou efeito de conviver, né? Conviver junto é um modo de vida que se pode partilhar, vida em comum, convívio diário, não é isso? Então, todos nós sabemos que não é fácil a gente conviver com os outros, seja a nossa família, seja na escola, seja com os nossos coleguinhas, não é isso? A convivência, ela precisa de algumas regrinhas para que ela possa ser da melhor forma possível, né? Então, se eu entendo os meus colegas, se eu compreendo a minha família, eu estou fazendo a minha parte, não é isso? Então, a convivência, ela passa a ser melhor. E na família também ocorre da mesma forma, né? A gente precisa aprender a conviver. Assim também ocorre nos outros grupos sociais dos quais a gente pertence, né? As outras comunidades, como a escola, igreja, clube de futebol, aulinha de balé, né? A gente precisa conviver com as pessoas, porque todos nós somos diferentes, temos opiniões diferentes, pensamos e agimos diferentes. Então, a convivência, ela precisa ser um ato de respeito, de afeto, de paciência, de atenção, de compreensão. E só assim a gente vai aprender a conviver bem e em paz. Tá bom, turminha? Já com relação ao convívio familiar, a gente precisa, é isso, compartilhar os nossos momentos, assim também como dividir tarefas dentro de casa, não é isso? Todos nós temos que ter a nossa obrigação em fazer a nossa parte dentro de casa. Por exemplo, a mamãe cuida da casa, cuida dos afazeres, não é isso? O papai ajuda também a pôr a mesa para o jantar, lavar a louça. Os filhos podem organizar o quarto, limpar os brinquedos, organizar, regar as plantas, né? Então, isso são regras de boa convivência na família. E todos nós também temos obrigações dentro de casa, né? Isso. E a gente deve fazer a nossa parte.
Então, cada família, ela organiza suas atividades diárias de maneiras diferentes, né? Por exemplo, eh, tomar o banho, brincar, lavar as mãos, não é isso? Escovar os dentes, organizar a cama, guardar os brinquedos, pôr a mesa para o almoço, para o jantar, recolher a louça, não é isso? Encher as garrafas de água da geladeira, regar as plantas, cuidar dos animais. Então, são atividades das quais a gente também precisa realizar em família para que todos possam ter uma boa convivência, tá bom, turminha? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, de cidadania moral e ética, e agora a gente vai fazer as nossas atividades propostas do livro didático, tá bom? Então, turminha, vamos agora para as nossas atividades da página 27 do livro de Cidadania Moral e Ética. A primeira questão diz assim: releia o texto e escreva abaixo com suas palavras o que é convivência. Aí você vai fazer a sua resposta pessoal, tá bom? Segunda questão: quais as comunidades a que você pertence? Escreva abaixo. Então, você vai colocar aí abaixo quais são as comunidades que você pertence: escola, igreja, família, futebol, que mais? Aula de violão, aula de música, aula de balé, de judô, tá bom? E você vai colocar aí abaixo. Terceira questão: o texto cita muitas regras de convivência. Observe os desenhos e escreva nos espaços indicados qual é a regra de convivência correspondente. Aí você tem a primeira imagem, duas crianças se abraçando. A segunda imagem, a vozinha ajudando a criança, né, no seu dever. E a terceira imagem, que é a professora contando uma história para as criancinhas, tá bom? Quarta questão da página 28. Descubra algumas responsabilidades da família para com a criança. Decifre as palavras a seguir, colocando apenas a primeira letra de cada desenho. Então, você vai colocar o L do lata, o A do abacaxi, o Z do zebra, o E do elefante e o R do rato. Então, você vai descobrir qual é aí essa responsabilidade, tá bom? Segundo quadrinho, o A do abacaxi, o M do macaco, o A do abacaxi e o R do rato. Terceiro quadrinho, aí você vai colocar somente a letrinha de cada uma dessas aí, tá bom? A tia não pode mais dar a dica, senão a tia vai dar todas as respostas para vocês. O quarto quadrinho, a mesma coisa, colocar apenas a primeira letra de cada nome desses animaizinhos, desses objetos aí, tá bom? Depois, o quinto, a mesma coisa, somente a primeira letrinha. E o sexto, também a mesma coisa, colocar somente a primeira letrinha de cada um, e aí você vai descobrir aí quais são essas responsabilidades das quais a família deve ter com a criança, tá bom, turminha? Quinta questão da página 29. Normalmente, os membros de uma família realizam várias atividades. Podemos chamá-las de individuais ou coletiva. Observe, então aí abaixo você tem duas imagens, né, de tarefas que são realizadas pelos membros das famílias, individuais e coletiva. Agora aí abaixo você vai completar atividades coletivas. Quais são as atividades coletivas que a gente faz em família? Aí você vai colocar aí, tá bom? Atividades individuais. Quais são as atividades individuais que a gente faz em família? Tá? Aí você vai responder aí abaixo. Passando para a sexta questão, diz assim: cada família organiza suas atividades de maneira diferente. Escreva nos quadrinhos I para atividades individuais e C para atividades coletivas. Então, tudo que a gente faz individualmente dentro da família, você vai colocar a letrinha I. E tudo que a gente faz em coletivo dentro da família, né? Aí você vai colocar o C para indicar, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro quadrinho diz assim: escovar os dentes. Essa atividade a gente faz coletiva ou individual? Segundo quadrinho, passear com a família. Essa atividade a gente faz coletiva ou individual?
Terceiro quadrinho, tomar banho. A gente faz essa atividade individual ou coletiva? Quarto quadrinho, brincar no recreio. A gente faz essa atividade individual ou coletiva? Quinto quadrinho, lavar as mãos. A gente faz essa atividade individual ou coletiva? E o último quadrinho, que é o sexto quadrinho, brincar de pega-pega. A gente faz essa atividade individual ou coletiva? Então, você vai colocar aí a letrinha I ou a letra C para indicar cada atividade dessas aí, tá bom, turminha? Sétima questão da página 30. Completando as frases abaixo, monte um quadro de avisos na sua casa sobre as regras da convivência. Você começa aqui e depois o refaz para ser pregado em algum lugar da casa. É só falar com o adulto responsável, a mamãe, o vovô, o papai, a titia ou quem for responsável pela sua casa, tá bom? Então, aí você vai fazer regras da boa convivência familiar. A primeira regra, organizar os seus... O que a gente tem que organizar dentro de casa? Aí você vai colocar 3 itens aí dos quais devem ser organizados dentro de casa. Segunda regrinha, ouvir a... Aí quem que a gente tem que ouvir, não é isso? Para ter uma boa convivência familiar. Terceira regrinha, economizar desligando a luz que não usa. Então, o que a gente tem que economizar aí, né? Quando a gente desliga a luz que a gente não está usando, tá? Então, mais uma regrinha da boa convivência familiar. Quarta regra, ajudar quem estiver. Então, a gente tem que ajudar quem estiver, né? Aí, você vai completar aí essa regrinha. Quinta, fazer para não incomodar quem está estudando. Então, o que a gente tem que fazer para não incomodar quem está estudando, tá bom? Mais uma regrinha, né? Sexta, aí a sexta você vai criar, tá bom? Uma outra regrinha. E a sétima também você vai criar outra regrinha de boa convivência, tá bom? Então, você vai fazer aí e depois você pode fazer em um outro papel, tá? E pregar em algum lugar da sua casa para que todos possam cumprir com essas regrinhas da boa convivência familiar, tá bom? Oitava questão. Ordene as palavras de acordo com os numerais para descobrir as mensagens. Então, você tem a letra A B e a C, tá? E aí, você vai colocar na ordem, tá bom? Do 1 até o 7 e vai descobrir quais são as mensagens aí que quer passar. Na letra B, você vai organizar do 1 até o numeral 11 e vai descobrir qual é a mensagem aí, tá bom? E a letra C também é a mesma coisa. Você vai organizar do numeral 1 até o 9 e vai descobrir qual é a frase que tem aí, tá bom? Então, de acordo com a palavra que está indicando nesse numeral, você vai escrevendo aí abaixo. Por exemplo, o número 1 corresponde à palavra toda. O número 2, palavra criança. O número 3, precisa. Número 4, receber. Número 5, amor. Número 6, e número 7, compreensão. Então, se eu for colocar aí na ordem, vai ficar assim: toda criança precisa receber amor e compreensão. Então, a mesma coisa você vai fazer para a letra B e a letra C e vai descobrir quais são as frases que tem aí abaixo, tá bom? E para finalizar essas atividades, aí abaixo a gente tem um quadro que diz assim: é pela convivência familiar que a criança aprende muitas coisas sobre como se relacionar com outras pessoas. Essa relação com outras pessoas chama-se convívio social. Tá bom, turminha? Então, meus amores, por hoje é só a nossa aulinha de cidadania moral e ética, tá bom? Nós vamos estudar apenas essa disciplina, porque tem bastante atividade para vocês fazerem, tá? E aí, na próxima aulinha, a gente dá continuidade, tá bom? Então, beijão no coração, até amanhã, sexta-feira, com mais uma aulinha aqui no canal da tia, tá? Quando terminar as atividades, não esquece de fotografar e mandar lá no PV da tia para que a tia possa fazer as devidas correções. Beijão no coração de todos, fiquem com Deus e até amanhã. Beijos!